Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conversa Significativa, o nosso bate-papo que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, aonde nós trazemos sempre uma pessoa que tem uma vivência diferenciada, tem uma experiência, tem um conhecimento para compartilhar com todos nós. E a ideia é que isso aqui seja uma conversa. Então, se você está vendo isso gravado aí no YouTube e quer participar do próximo bate-papo, fica de olho nas nossas redes sociais. A gente está sempre divulgando lá. Vai acontecer sempre ou quase sempre, na última sexta-feira do mês, às 16 horas. Nosso próximo encontro é sobre Business Agility. Eu vou trazer o Paulo Botelho, que é responsável pela parte de Business Agility na Bosch. Ele está lançando um livro que está falando sobre a experiência dele e de algumas outras pessoas ali sobre Business Agility. Então, nosso próximo encontro, e aí esse vai fugir um pouquinho a regra, vai ser na penúltima sexta-feira do mês. Vai ser um prazer recebê-los. Hoje a gente vai falar de teoria U, um tema bastante interessante. Eu estou aqui com a Mayra, que um pouquinho ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho sobre teoria U e sobre uma experiência maravilhosa que ela teve, que ela conheceu o autor, ela participou de uma imersão, de workshop com ele, então ela vai trazer um pouquinho de como é que foi estar junto dele, fazendo uma imersão com ele. Eu sei de pessoas que já participaram, uma delas está entrando aqui, que é o Gonzaga, ele já conheceu o autor também, que foi maravilhoso, então acho que a gente vai ter uma troca bacana aqui. Antes da gente começar, antes da Mayra se apresentar aqui, a gente começar a falar sobre teoria U, eu preciso falar de 2 apoios rapidinhos aqui e falar de um sorteio que a gente vai fazer, de um convite para um evento que vai acontecer agora no dia 20 de maio. 2 apoiadores, preciso falar dos apoiadores. O primeiro apoiador é o Software Zen. O Software Zen é uma plataforma de treinamento que ela é composta basicamente por treinamento ali de pessoas que têm muita experiência, têm muita mão na massa. Então, se você for lá em softwarezen.me, você vai encontrar não só um treinamento, mas como o Alisson, né, que é o fundador de Software Zen, gosta de falar, lá dentro você vai encontrar conversas, você vai encontrar uma série de pessoas muito bacanas lá para fazer network, para aprender, não só com quem está lá fazendo os treinamentos, que são pessoas com muita experiência, pessoas que estão trazendo a sua vivência. Não é sobre métodos e frameworks lá, mas é sobre a vivência dessas pessoas. Então, para agregar com muita coisa prática, né? Você vai poder participar de conversas com essas pessoas e com outras lá. Então, esse é um dos nossos apoiadores. A InoveFlow, que eu sou um dos fundadores da InoveFlow, que é a nossa consultoria de Business Agility. A gente gosta de falar que Business Agility é sobre adaptar o seu negócio, né, para atender as necessidades dos clientes, aí está preparado para as mudanças que cada vez estão mais rápidas. Então, se você quiser conversar sobre Business Agility, inoveflow.com, me procura nas redes sociais, tudo mais, vai ser um prazer falar sobre como podemos ajudar o seu negócio a alcançar aí os resultados que ele precisa alcançar, os resultados que ele precisa entregar. Dia 20 de maio, aí depois a gente já vai para a Mayra, vai ter um evento aqui em Campinas, na Unicamp, chamado Caipira Ágil. O evento aconteceu, tiveram algumas edições ali antes da pandemia, depois ele acabou que ele ficou pausado, e agora ele está voltando. A gente vai sortear um ingresso, e aí eu fiz aqui um QR Code. Eu vou colocar o QR Code rapidinho aqui na tela e de um jeito meio improvisadão aqui, ó. Tem um QR Code aqui, então acessa o QR Code, pega seu celular aí, aponta para o QR Code, faz o cadastrinho, a gente vai sortear um ingresso para o Caipira Ágil, para você poder ir no Caipira Ágil sem gastar nada. E lá no Farm tem explicado direitinho o dia que a gente vai sortear, tem o link lá para o evento do Caipira Ágil.
Mas faz a inscrição, aproveita a oportunidade aí, você pode estar ganhando um convite para o evento. Eu vou colocar aqui também no chat o link do Form, e aí depois, para quem estiver vendo a gravação, eu coloco o link lá no YouTube para você poder ver a gravação. Maravilha! Então tá bom, vamos falar de teoria U. Vocês vieram aqui falar de teoria U, então vamos falar de teoria U. E para falar de teoria U, hoje eu tenho a honra aqui de receber a Mayra aqui para uma conversa a respeito de teoria U. E eu quero saber o que é teoria U, mas para quem não te conhece, fala rapidinho para mim aí, quem que é a Mayra, né? Onde ela habita, do que ela se alimenta, como é que ela está ajudando o mundo a ser um lugar melhor. Se apresente para a gente aí, Mayra. Oi, Leandro, obrigada pelo convite. Bom, eu me alimento de relações, de estar com pessoas, né? E o quanto isso me alimenta. Falando nisso, assim, foi super legal ali no Agile Trends, a gente saiu do evento e só comentando, né, que você falou do Caipira Ágil, o quanto que é importante a gente se conectar e estar com as pessoas, né? Então, o último evento que eu fui foi no Agile Trends em São Paulo, e o quanto que eu saio, assim, renovada. Então, eu me alimento de relações, de estar com as pessoas. Eu venho apoiando as organizações uma transformação digital, ágil, lean, venho apoiando em transformação cultural, né, apoiando como Enterprise Coach, linha Agile Coach, facilitadora e trainer de diversas técnicas. Uma delas eu criei, o Strategic Inception. E aí eu quero aqui, né, compartilhar, a gente conversando aí nas redes sociais, ou, né, no WhatsApp da vida, e eu contei aí sobre a minha experiência, você me convidou, a imersão que eu fiz, né, foram quase uns 5 dias imersivos num hotel, experimentando, conhecendo sobre teoria U. Vou te dizer que, assim, o que me bateu curiosidade, e aí eu já dou aqui com uma dica para vocês, vejam o podcast Pontes Elefantes, onde o Lula, com uma turma, o Panda, Rafael, olha, uma turma conversando, e foi ali que me despertou a curiosidade. E logo em seguida eu comprei o livro, logo em seguida, como na vida as coisas vão também, eu acredito muito em física quântica, as coisas que vão se guiando. E aí eu, num grupo, compartilharam essa imersão. E eu falei, quem sabe? E aí eu me inscrevi, fui, e foi riquíssimo, assim, né? Toda a experiência. Imagina que foram 500 pessoas que se inscreveram e participando tinha ali 180 pessoas, né? Não daria para ir às 500. Então, já tiveram que se reorganizar toda a estrutura para acontecer o evento. Então, vou contar um pouquinho sobre essa experiência. Vamos sim, mas espera aí, vamos lá, vamos devagarzinho aqui, a gente vai chegar lá na experiência. Pontes Elefantes é um podcast. Nesse podcast, eu assisti também. Eles pegaram o livro e eles foram lendo capítulo a capítulo do livro, cada capítulo... Na verdade, eles começam por reinventando as organizações. Isso, E aí depois teve uma season lá que foi sobre teoria U, e aí eles liam um capítulo e faziam um episódio, Eu vi também, foi bastante interessante. Eu conheço algumas pessoas que gostam muito de teoria U, então foi uma... E aí, se a gente tem aquela pilha de livro, né? Então, ouvir o podcast ali enquanto estava fazendo outras coisas, às vezes ajuda. E a forma como eles trouxeram, né? Eu vejo que é muito engraçado quando ele fala, pô, um deles ali, né, durante o processo eu li, mas eu não entendi nada. E aí eles começam a conversar, então eu até brinco, quando eu encontro eles em evento, assim, eu falo assim, nossa, gente, é muito legal eu correndo, eu ouvindo vocês, e parece que eu estou numa mesa de bar, a gente conversando, sabe? Então é muito gostoso, é natural, não é eles querendo dar uma aula. Claro que está ocorrendo isso, né? Mas está rolando uma conversa.
e muito do que também trabalha a teoria U, de saber quem eu sou, o que eu sou, me expor, né? Muitas vezes eu não sei isso, e criar esse ambiente de confiança, né? De se enxergar Legal. de quem você é. Então, isso é um processo. E aí Joia. eles vão fazendo isso durante o processo. Isso, não, e tem uma pessoa lá que eu sou muito fã, que é o Albino. Ele é um cara que tem um dom, tem algo diferente ali. O Albino é um ser humano diferenciado, assim, né? Falando nisso, eu encontrei ele no Agile Trends, aí eu falei, por vocês, por culpa de vocês, eu ando com ele, né? Ele fez assim. Eu falei, eu fui na imersão. Aí ele falou, aí foi super legal, assim. Legal, que legal. Fantástico, né? O trabalho que eles fizeram ali trouxe frutos, né? Então, vamos aproveitar. Para quem não sabe o que é teoria U, a gente tem que começar por aí, porque a gente não sabe se todo mundo aqui leu o livro, se não leu o livro, se a pessoa ouviu falar do tema. Então, explica para a gente o que é a teoria U. Tá, eu vou falar alto nível aí, quem quiser complementar, fica à vontade. Mas, assim, é um trabalho de atuar com todo mundo aqui, de certa forma, tem uma atuação de liderança, tá? Nós somos protagonistas da nossa vida, né? Então, dentro desse futuro emergente, que é isso, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente está vivendo né, no que está emergindo, da gente se conectar, estar entregue, né? Então, e teoria U traz muita questão de ecossistema, de você estar conectado com esse ambiente. Eu estou falando bem alto nível para a gente ir se aprofundando aqui, tá? Então, tem um porquê do U, né? Que a gente sai de um ponto e vai até o outro para cocriar e passa por meio, no fundo ali, né? Do U é estar presente, essa presença interna, né? De estar, sim, conectado, conectada. Então, tem muito sobre autoconhecimento, sobre consciência e o quanto para a gente atuar nessa liderança consciente, né? A gente precisa ter a mente aberta, o coração aberto e vontade aberta, né? Então, assim, o quanto que realmente a gente precisa estar aberto para as coisas acontecerem. Deixa eu ver o que mais. E aí, uma das coisas que ele explica, né, o autor Charmer, que é o autor, que a gente tem o U para cima, né? Que seria muitas organizações, ecossistemas, eles estão no ego, né? Então, isso de não enxergar, não ter consciência sobre as questões. No momento que eu tenho consciência de mim, vai ajudar eu ter consciência também do outro, do lugar que eu estou, do espaço. Então, infelizmente, muitas pessoas aqui já devem ter vivenciado organizações, instituições que estão nesse ambiente do ego, né? Então, organizações com alta política, onde, de certa maneira, até o próprio processo de comando e controle, ele tem um ego por trás, né? O poder ali. E aí, quando ele traz o U, ele traz a questão desse olhar para dentro, né? E de emergir coisas novas quando a gente realmente começa a se conectar com o ambiente, conectar consigo, conectar com o outro, e principalmente a gente conectar coisas sutis. A gente tem coisas que estão no dia a dia, até mesmo quando a gente trabalha como um design sprint, design thinking, a gente tem vários momentos de cocriação. O próprio trabalho no dia a dia tem cocriação. Mas quando eu estou presente, conectada, essa criação, ela vai emergir muito melhor, muito mais rica, né? Então, ele traz também essa questão dessa conexão, né? Conexão com a natureza. Então, tem muita referência à teoria U, no Waldorf, que é uma metodologia de ensino, né? Eu vi muito,
E aí ele tem toda uma experiência nisso, ele é alemão, né? Ele tem toda uma referência, né, com a conexão com a natureza. Se quem quiser complementar, né, Legal. trazendo aí. Tem muitas coisas, dá para, só para vocês verem, né? O livro é uma bíblia. Depois a gente põe o link aí também do livro para quem tiver interessado. Eu deixo também nos comentários aí o link para o livro. A ideia aqui, gente, é ser uma conversa, tá? Então eu vou pedir para vocês assim, abra o microfone, perguntem. A gente está em poucas pessoas aqui, vamos interagir. Se você pode, nesse momento, abrir a câmera e abrir o microfone, ótimo. Se você pode só abrir o microfone e não dá para você abrir a câmera, também está de bom tamanho. Vamos interagir, vamos bater papo. E aí, para provocar e as pessoas se soltarem, eu vou colocar o Anderson Gonzaga aqui, conhecido como Gonzaga. Não sei por que você põe esse Anderson na frente aí. Ninguém sabe quem é Anderson, né? É o Gonzaga. O Gonzaga, você teve uma experiência aí também com Teoria U. O que você quer complementar aí em relação ao que a Mayra... Para provocar aqui, tá, Mayra? Para o pessoal ir se soltando, assim, para a gente poder efetivamente não ser um diálogo ou um monólogo, ser uma conversa, né? O que complementa aí, Gonzaga? Beleza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, Leandro, Mayra querida, amiga querida. Eu também, né, paralelo à Mayra, tive contato com a teoria U alguns anos atrás. Tentei ler o livro, não entendi nada, lendo o livro sozinho. Procurava cursos na internet e muito curso presencial. E com a pandemia, eu encontrei o Território Life, que é do Fred, de Brasília. E ele montou, durante a pandemia, um grupo de estudo que durou 3 meses, onde nós lemos o livro todo e debatemos, né, todo sábado. E, na sequência, a gente leu e debateu o outro livro do Otto Scharmer, que era o Leading, né, Liderando a Partir do Futuro que Emerge. O que eu posso compartilhar um pouco com vocês aqui, o que eu percebi da teoria U, é que ela funciona como um retrovisor 360 graus, né? Porque num retrovisor tradicional, a gente, muitas das vezes, tem ponto cego, né? Quando está dirigindo, a gente não consegue perceber coisas. E a teoria U, com esse complemento que a Mayra trouxe, né? Ela funciona um U invertido de cima para baixo, né? E o U propriamente dito, né? Então, esse complemento, ele permite a gente perceber que, ao sair de uma mudança de um ponto A e um ponto B, não necessariamente é um processo linear, né? E que, para compreender esse processo, você tem que descer e perceber o ponto cego, que é justamente o que a gente não consegue ver usando os retrovisores tradicionais, vamos dizer assim. E aí eu percebi na teoria U isso, né? Esse processo de você expandir a sua percepção, né, a respeito de uma necessidade de mudança, de como você está inserido naquela mudança. O Alisson fez um post, né, do Software Zen falando sobre a teoria U, e eu até comentei, né, que sim, a capacidade da intervenção ele depende do estado interno do interventor. E eu ainda coloquei, era esse o post, né, que quem quer promover uma mudança, ele promove a mudança e é afetado por ela também, né? Então, foi isso que eu pude perceber dentro dos meus estudos, dentro da teoria U, né? E eu continuo estudando, lendo, assim, porque realmente é uma ferramenta. Tem um grupo só, eu já dou a palavra a Maia, e não querendo monopolizar. Tem um grupo que eu acompanho e participo, eu fui convidado para esse grupo, e lá tem pessoas, né, e pesquisadores que trabalham com o Peter Senge, no grupo dele de transformação lá fora, né? E nesse grupo muita gente tem sinalizado que grandes companhias na Europa têm buscado a teoria U através do Otto e do Peter Senge como ferramenta para promover transformações genuínas nos seus executivos, né? A Peugeot
foi uma empresa que está fazendo isso, né? Está dando treinamento de teoria U para todos os executivos, para que eles possam ampliar a percepção. Então, era isso que eu queria E compartilhar. aqui, trazendo, até complementando o que você falou, Gonzaga, e foi muito legal, porque eu vi uma parte do... Depois da minha imersão, eu fui para uma faculdade que ele deu a palestra e tinha gente de São Paulo. Eu vi o vídeo com o Gonzaga, eu falei, nossa, mas o Gonzaga está lá? Foi muito engraçado, bem legal. Gonzaga internacional, então, é isso daí, né? Oi? Você vai num evento no Uruguai e o Gonzaga aparece lá. O Gonzaga está internacional, né? Ele estava participando na FIAP, foi bem engraçado. Foi. Mas aqui, o que a gente está falando, né? E aí, o que o Gonzaga trouxe, de que se nós queremos realmente fazer transformação nas organizações, a gente está falando que precisamos nos enxergar quem nós somos, né? Precisamos enxergar as nossas fraquezas e fortalezas que todo mundo tem, certo? Porque senão a gente está fazendo uma transformação, tipo, só para bonito ver. Sabe assim? Então, e isso para mim, o que mais me encantou nesse processo foi conhecer o autor e ver que ele vive o que ele fala. Isso, para mim, foi maravilhoso. Foi o que me deu mais vontade de continuar estudando. Ele estava a todo momento presente, observando tudo, anotando. Ele fazia um compilado do que tinha ocorrido na discussão, sabe? Então, assim, ele estava conectado. Ele não estava ali só para... Entendeu? Então, assim, o quanto que nós precisamos, sim, estarmos presentes, sabe? Não adianta a gente estar num curso sem estar ali, sem levar algo que foi benéfico, somente por causa de um certificado. Para quem você quer fazer esse curso? Um exemplo, entendeu? Então, quanto que nós precisamos, como ser humano, né? E uma das coisas que eu trago já na minha caminhada, que normalmente as organizações são o reflexo da sociedade. Se tem preconceito, tem. Se tem racismo, tem. Se tem xenofobia, tem. Agora, são poucas organizações que transformam uma sociedade. E tem, certo? Organizações que estão trazendo esse movimento. E esse movimento tem que começar por algum lugar. E a liderança é um apoio, é a alavanca propulsora desse movimento, entendeu? Dessa mudança, dessa transformação. Então, se as pessoas que estão ali para guiar a transformação não acreditam ou não se transformaram naquilo que elas estão levando, não faz sentido, né? É igual faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não faz sentido, tá? Então, tá muito relacionado com o que eu estou trazendo aqui, com o que o Gonzaga trouxe, complementando, né? Sobre a teoria U. Legal. Só trazendo aqui outra questão, né? Eles falam muito sobre o ecossistema, sabe? Da gente se entender como ser humano dentro desse ecossistema que nós estamos, né? Então, o quanto que nós estamos a qualquer instante, esse movimento aqui, estar aqui nessa sala conversando, que impacto que nós estamos gerando? Tá vendo o impacto? Sabe? Então, a gente começar a ter essa noção e visão e entender que toda ação tem realmente uma reação, sabe? Legal. O Conversa Significativa é sobre discordar também, tá, pessoas? Então, assim, tenho dúvidas, discordo, fiquem à vontade aí, vamos promover isso. E aí, eu quero provocar a Mayra e quero provocar o Gonzaga nesse lugar. Quando a gente fala de ego, eu entendi o que você trouxe sobre comando e controle lá atrás, mas eu tenho um olhar para comando e controle também. Eu acredito que tem lugares que a gente precisa de comando e controle. Eu estou numa fábrica, eu gosto de usar 2 exemplos ali, né? Se eu estou numa fábrica de remédio, a receita daquele remédio, dentro da linha de produção, precisa ser seguida fielmente, dentro de protocolos, dentro até cumprindo leis e tudo mais. Então, ali é um lugar que eu preciso de comando e controle.
Se eu estou... Porque se eu ponho uma dose a menos de alguma coisa, uma dose a mais de alguma coisa, eu vou matar pessoas ali por falta de alguma substância ou por excesso de outra, né? Se eu estou fabricando freios, as pessoas falam muito de liberdade, de autonomia e tudo mais, né? O comprador, ele não pode fugir da especificação técnica de um metal que ele tem que comprar ali, porque pode matar uma família, pode matar pessoas ali, porque o freio vai falhar, porque não estava dentro de especificações. Eu gosto de isolar isso um pouco e trazer essa fala, porque hoje em dia se traz demais a pauta de autonomia, e a autonomia, para mim, ela precisa ter muito alinhamento, ela faz muito sentido para mim no lugar onde você está descobrindo coisas novas, desenvolvendo um produto novo, um serviço novo, trabalhando com inovação. Tem outros lugares que eu acho que ela precisa existir em momentos muito contidos, muito certeiros. Existe a necessidade ali de que você siga um plano, siga uma receita, e que isso seja acompanhado e seja observado se aquilo está sendo realmente feito da forma como precisa, tá? Faz sentido para vocês? Para mim, são coisas que ainda estão separados. Quando eu estou falando comando e controle, eu não estou falando de um padrão e o requisito necessário para ser atendido, como numa linha de produção. Eu estou falando de um local que as pessoas estão sendo pressionadas, elas não pensam, elas estão sendo comandadas, entendeu? Porque quando a gente volta na primeira revolução industrial, onde mão de obra, por que mão de obra? Né? O Ford uma vez falou, quando a pessoa entra na fábrica, ela pendura a cabeça, porque não precisa pensar. Só que nesse lugar, mesmo que você tenha uma ordem, você tem um requisito a ser trabalhado, um padrão, você precisa de ter pessoas pensando, porque senão o erro pode estar, e aí aqui total lean, né? Continuando. A gente está falando de Andon, né? Um problema para a máquina, a pessoa está olhando, todo mundo é inspetor da qualidade. Então, quando eu falo também de autonomia, é isso. E a pessoa saber da sua responsabilidade, né? Ela saber o porquê ela está ali e o que ela está fazendo. E não de fazer por fazer, que aí ela está liberando caquinha e sem saber que está fazendo a caquinha, né? Então, quando eu falo aqui comando e controle, eu estou falando de pessoas que estão no nível de alta liderança e que usam, ou até mesmo, né, usam de um poder para pressionar pessoas, ou para gerar medo, ou para gerar culpa. Isso não vai levar a lugar nenhum. A gente generalizou a coisa do comando e controle, e aí eu gosto de separar para não gerar confusão, né? Porque eu vejo muitas vezes algumas pessoas levantando bandeira de lugares que elas querem autonomia, e que ali para mim não faz muito sentido. A Aline Figueiredo comentou aqui no chat, nesse exemplo da fábrica de remédios, né? Está robotizada para não ter esse risco. Esse tipo de trabalho repetitivo cada vez mais vai estar robotizado por N questões, uma delas é isso, né? A máquina faz processos repetitivos muito melhor do que o ser humano, nós somos muito melhores em fazer trabalho criativo. Duas pessoas levantaram a mão aqui, Mayra, uma foi, eu vou na Gonzaga, me permite, eu vou deixar a Alessandra, você já falou, eu vou deixar abrir espaço para a Alessandra e depois eu vou em você, a gente inverte a ordem aí, tá? Deixa eu pôr o óculos, senão eu erro o nome de todo mundo, é a Alessandra, não errei. É a Alessandra, obrigada. Podia ter deixado o Gonzaga falar, não tem problema. Aí todo mundo fala um pouquinho, né? Ele vai falar um pouquinho e aí você fala um pouquinho para a gente ter uma conversa. Olha, eu estou com o livro do Otto aqui para ler. Eu comecei um pedacinho, mas não li ele inteirinho. Eu adoro esse tema. Liderança na veia. E uma coisa que quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, eu queria entender um pouco mais o que ele fala sobre campo. Tem uma pessoa que está estudando, não sei se vocês conhecem o Murilo Gun, ele está estudando bastante teoria U, está falando sobre liderança, e começou a falar sobre o campo, e ele fala o campo, eu falei, o que quer dizer esse campo, né? O que ele quis dizer com isso? E um outro ponto interessante é que isso, não só no livro, não só referente à teoria U, eu sempre acreditei como líder, tantos anos liderando equipes aí, de que a pessoa ela precisa fazer, ela precisa estar onde ela
onde apetece, né? Onde ela gosta de estar. Mesmo no comando e controle, imagine numa fábrica, a pessoa que está lá apertando o parafuso, imagina a sensação dela de estar lá fazendo um negócio repetitivo se não é aquilo que a alma dela, que o ser dela preconizou para a vida dela. Então, eu vejo muito isso, eu penso que os líderes, a maioria dos líderes, né, não vou generalizar também, porque não é todo mundo, que vai e dá uma função para alguém fazer, ó, então essa é a tua função, você vai fazer isso aqui, e ela não pergunta se a pessoa, se ela está apta ou se a pessoa quer fazer aquilo, não. Então você está ali, por exemplo, na fábrica, vai distribuir o serviço para todo mundo fazer, igual, mas as pessoas não são iguais. Então a gente não tem pessoas, todo mundo igual, que vai fazer a mesma coisa. Então eu costumo, quando eu vou atrás, lidar com os meus liderados, verificar quais são as aptidões das pessoas que estão trabalhando comigo. Então, qual é o perfil comportamental daquela pessoa, se ela é mais extrovertida, se ela é menos. Então, onde que ela vai se encaixar ali dentro das funções que a gente tem para executar naquele time, naquela squad. Então, eu penso muito assim. E eu vejo na teoria U, não sei se fala todo desse aspecto, ainda vou ler o livro inteiro, quero ler, mas eu vejo que ele começa falando para a gente ouvir ali o que a vida te convoca a fazer. Do começo lá do co-iniciar, o que a vida está te convocando? Será que o que ela está te convocando é aquilo mesmo que está dentro da tua alma para você executar? Depois que ela está te convocando, você escutar, você estar atento para ouvir o que a vida está te convocando e observar. Talvez aí observar o campo, observar o meio, o que vai te trazer, e no final trazer uma parte ali na base do U, né, na pontinha do U, entrar num silêncio individual, no teu silêncio interno aqui, entender tudo isso como uma verdade ou não para você. Então, a liderança, ela precisa observar, não é só delegar as tarefas, eu estou delegando para fulano, para Beltrano, a gente precisa ter esse olhar um pouquinho mais empático e humano. Então, a gente está aqui nesse mundo para evoluir muito mais como seres humanos, eu vejo. Então, a gente tem que deixar de ser aquela... A gente está falando de robô, tá aí o chat GPT, tudo isso aqui, mas a gente precisa começar a olhar para dentro e começar a enxergar-se como ser humano, e eu acho que a gente só evolui mesmo, né, nesse quesito de ser humano. Ó, falei? Não sei se eu falei besteira com relação à teoria, mas é assim que eu vejo, um pouquinho que eu li, né? Maravilha. Sabe que eu acho que teoria U tem essa coisa de... E não é muito fácil de entender mesmo, não. Assim, eu acho que essas discussões são muito boas para a gente ir trocando essas percepções e alinhando esses entendimentos aí. Gonzaga, comente, por favor. Sim, algumas coisas aqui, né? Eu entendo a teoria U como uma ferramenta de mudança sistêmica através da evolução de consciência, tá? Isso eu acho que é um ponto muito importante para a gente entender, né? Porque isso nos leva a debater sobre a ótica do que o Leandro trouxe. O que significa do ego para o eco, né? Todos os problemas que a gente vê de bolhas, bolha imobiliária, bolha financeira, é muito isso, né? São pessoas que detêm o poder, que têm capacidade de influenciar, mas que estão olhando as coisas apenas sob o entorno do próprio umbigo, né? E aí acaba gerando impactos sistêmicos, né? Tudo que acontece impacta uns aos outros, né? Tudo que acontece, o que está acontecendo aqui, pode ter certeza que vai reverberar em cada lugar onde cada um se encontra, né? De alguma forma. E quando ele fala desse desenvolvimento de consciência do ego para o eco, é exatamente isso. A gente desenvolver uma consciência que nos permita perceber as implicações das implicações. Porque nós somos educados através de uma lógica aristotélica, né? Onde a gente acha que A influencia B. E essa é a única relação que existe. E a coisa é muito além disso,
né? É de 1 para N, né? E a gente está exposto a múltiplos feedbacks vindo de tudo quanto é canto, que influencia várias coisas, né? Que a gente Posso está fazer fazendo. uma analogia com pensamento analítico e pensamento sistêmico na tua fala? Pode fazer sim. E é justamente isso está muito impresso de forma muito forte, né? Então, assim, quando você começa a desenvolver esse pensamento do eco para o ego, você, por exemplo, começa a perceber o seguinte: olha, se eu sou uma empresa que vende roupa, blusa, eu vou olhar para toda a minha cadeia. Eu me preocupo com um produtor de algodão que respeita o solo, que não usa pesticida, né, na plantação, que não contamina o solo, que vai contaminar o lençol freático, que vai poluir, né, a água que alimenta uma cidadezinha próxima. Eu vou me preocupar com da onde que vem a mão de obra que produz aquela blusinha de R$ 9,90 que eu vou comprar sem precisar, mas eu vou comprar porque é R$ 9,90. E aí você não sabe que por trás disso tem mão de obra que ganha $3 por mês na Índia, que leva o filho para o trabalho e trabalha sem condições nenhuma de segurança, de saúde. Então, assim, isso é o desenvolvimento de uma consciência eco, né? Onde você olha, você começa a desenvolver a percepção para o todo. Isso te ajuda muito no teu dia a dia. É impressionante, às vezes eu desço com lixo correndo e eu olho, vai ter uma reunião, né? E aí eu separo dentro de casa o que vai, né? O que é o reciclável, o que é o orgânico. Aí eu desço correndo e está tudo separado. Meu Deus, que vontade de jogar tudo no latão só, né? Mas aí eu paro. Não, se eu separei é porque cada um tem que ir para o seu lugar, né? Quando a gente vai jogar o lixo fora, a gente não está jogando fora, né? Está jogando dentro, porque está no lugar onde a gente vive. É mais ou menos essa consciência que você vai desenvolvendo e que você começa a olhar para as implicações das coisas além de uma relação A para B, sabe? Legal. Pensamento sistêmico, né? Diga, Mayra. Deixa a Aline trazer a fala dela, depois eu falo. Aline. Oi, pessoal. Peço desculpas aqui que eu estou em 2 reuniões ao mesmo tempo. Mas sobre o que o Anderson falou, né? O que é que isso remete a um líder, né? Dentro de uma organização, né? O líder, a teoria U influencia totalmente a forma com que trabalhamos e com que vivemos, né? A teoria U, ela é um ponto de... Desculpa pelo cachorro aqui, desculpa. Ela é o ponto de autodesenvolvimento. E o que é a liderança do futuro, né? A liderança do futuro, ela precisa ser, ela precisa estar desenvolvendo um pensamento sistêmico. Mas como é que eu faço esse desenvolvimento, né? Não, vai depender muito do líder, né? Fazer essa jornada, porque não é uma coisa que você tira uma certificação e você desenvolve isso há poucos encontros. É uma jornada de autoconhecimento. E esse líder, ele precisa estar disposto a isso. É bem diferente e disruptivo quando a gente olha para o mercado atual, onde você tira a certificação e pronto, né? Você já está apto para ser um líder X, né? A teoria U, ela vai lhe apoiar a ser um líder do futuro, entende? Então, o que o Anderson tá trazendo como o que ele faz na vida pessoal dele vai criar músculo, vamos dizer assim, né? Músculo, né, no seu comportamento e no seu pensar, que vai favorecer que ele seja um líder do futuro, porque o IA está aí, gente. Então, as fábricas não vai ter mais gente apertando parafuso, já não existe mais isso, né? Quando a gente for observar as fábricas que hoje em dia existem. Então, aonde é que a gente vai estar? Vai estar nesse lugar das relações humanas. É esse lugar que a gente precisa se preparar,
né? Então, eu queria contribuir um pouquinho, que a teoria U, ela fomenta isso, né? Para que você crie esse músculo de autoanálise e relações entre seres humanos. Por isso que ela é tão importante. Muito bem. Então, Aline, e aqui, até quando você fala, né, líderes do futuro, todo mundo aqui é líder, tá? Então já fica claro, todo mundo aqui está liderando a sua vida, todo mundo aqui está influenciando outras vidas. A gente está diariamente impactando pessoas, positivamente ou negativamente. Igual, na hora que o Anderson comentou sobre o lixo, o Anderson, eu também separo, eu sou a mulher das tampinhas, aonde eu vou tô catando tampinha, que eu mando num projeto para ajudar. Aí outro dia a moça que veio aqui em casa falou, sabe? E aí ela me chama de Dona Mayra. Eu falo, da onde está a dona, né? Eu fico procurando. Ela falou, Dona Mayra, eu também comecei a separar as tampinhas. Olha aí, né? É isso, a gente está impactando pessoas. As pessoas a começarem a ter um hábito diferente. E não é porque eu quero mudar alguém. Ela viu a minha atitude. Ela viu que aquilo é um hábito, né? Então, o poder do exemplo, tá? E aqui, quando a Alessandra trouxe sobre o campo, né? Ele fala muito sobre o campo do futuro, do passado, e que a gente sempre está fazendo essa relação, né? Nós somos uma influência do nosso passado, mas a gente está sempre dando esse passo, né? Então, estar atuando como líder é dar esse passo para um futuro emergente, que você não sabe, você vai estar destruindo um pouco do seu passado, você está destruindo um pouco de você mesmo, de você mesma, dando esse passo emergente. Então, realmente é trabalhar você não vai ter o controle daquilo que emerge, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Então, o quanto que a gente precisa, como cebolas, tirar essas camadas que, de certa maneira, a nossa cultura, a nossa vivência, a nossa educação foi também colocando essas camadas, né? Quem aqui ouviu dos seus pais, das suas mães, avós, olha, não compartilha algo para ninguém do seu trabalho, porque as pessoas precisam necessitar de você, senão você vai ser desligado. Olha, cuidado, sabe assim? Então, tem coisas que a gente vê que estão enraizadas, né, aculturadas na nossa mente, que, de certa maneira, é um despir, né? A gente não sabe de tudo, só sei que nada sei. E aí eu gostei muito do que a Aline trouxe, é isso, nós estamos numa jornada, não tem um fim dessa jornada, não tem um fim, está todo mundo se descobrindo, né? Mas deixa eu te fazer uma provocação nesse lugar, pegando um pouquinho, a Aline trouxe para a pauta aí o ChatGPT, né? E eu acho que o ChatGPT é um cubinho de gelo de um iceberg ali que emergiu, né? Estão falando muito aí já da IA do Google, e que o impacto da IA do Google vai ser maior do que foi o impacto do GPT. Se a gente parar para olhar 2019, até 2019 a gente tinha um mundo que vinha numa velocidade de evolução, a gente tem algo disruptivo, é minha visão, tá? 2021 a gente tem um outro mundo acontecendo. Eu acho que o ano passado foi um ano um pouco de transição, a gente está vivendo um ano diferente agora, que eu acho que vai ter muito a ver com o ano que vem. E eu não sei se 2025, 2026, essas inteligências artificiais não vão transformar o mundo de novo. Então, a gente está vivendo, sei lá, ciclos de 2 anos com muita mudança, assim. Esse autoconhecimento, esse lugar que vocês estão trazendo, nos ajudam a lidar melhor com isso? Conecta com este lugar ou não conecta? Como é que é isso, na sua visão? Eu até fiquei sabendo, né, por uma pessoa me contando, de uma pessoa que começou a conversar aí com uma inteligência artificial, e a inteligência artificial falou assim, o mundo não vai para nenhum lugar, a pessoa foi lá e, tipo, tirou a vida, sabe assim? Eu vejo que a tecnologia ela vem como um apoio, mas precisamos olhar para dentro e saber quem nós somos realmente, para a gente realmente não usar não só a tecnologia para um lado ruim, mas que eu vejo que ainda a gente tem uma caminhada, né? Imagina até todo o processo armamentista, todas as coisas que de certa maneira culminam para uma sociedade ainda intolerante, entendeu? Ainda violenta, tá?
Então, eu vejo que é algo positivo, sabendo usar. É algo negativo, não sabendo usar. Como uma Entendeu? faca, né? Pode salvar vidas na mão de um médico que vai fazer uma Mas cirurgia é ali. como um avião, Isso. entendeu? Quando os próprios inventores, quando veem que a seu invento, a sua criação está sendo usada de uma maneira maléfica, poxa, mas eu não criei para isso, entendeu? Então, assim, mas são pessoas. Então, eu vejo que, na verdade, a gente precisa começar a se reinventar como sociedade. Eu vejo que várias comunidades vêm fazendo isso, né? Eu vejo movimentos de pessoas que estão cada vez mais buscando esse autoconhecimento, buscando a sua conexão, o seu religare, entendeu? Porque isso é o que nos traz como ser humano, senão a vida fica vazia também, sem sentido, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, sabe? Então, mas assim, tem várias coisas que não se fala, não se publica, né? A quantidade de suicídio, a quantidade, né? A própria doença mental que também veio nesse processo, nessa caminhada da pandemia, né? Até mesmo outro dia eu vi uma reportagem, o criador de telefone do celular, não sei o nome dele, mas ele falou, gente, pare um pouco de ficar no celular, tipo, até o cara criador. Então, assim, autoconhecer, na verdade, consciência. No momento que a gente começa a ter consciência, as coisas começam a ter o entendimento, né, das coisas. E a gente vai passar por uma transformação muito grande, né? Não vai dar para fugir dessa. Uma certeza eu tenho: 2030 não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? 2030 vai ser outro lugar, né? Quais são as oportunidades para a gente ali nesse lugar aí? A Aline está comentando aqui: tecnologia. Peraí, Aline, deixa eu abrir aqui. Tecnologia social, autogestão, olhando muito para isso. Ela está olhando muito para esse lugar aí. O Kent Beck. Só trazendo aqui, Leandro, e eu vejo que a gente não tem que fugir, a gente tem que saber trabalhar com tudo isso, sabe? Legal. Igual, eu também vejo pessoas, meu filho e minha filha não pode usar nada, ou deixar a liberdade demais. Não, tem que ter o meio do caminho, entendeu? Então, eu acho assim, a mesma coisa para, né, adolescentes, jovens. Qual é o momento de se conectar com a natureza? Você leva seu filho, sua filha, para dar uma volta, para ver a natureza, para cheirar uma flor. Isso são conexões, entendeu? De olhar para o ambiente, do que ficar só na tela. Claro, vai ter o momento da tela? Vai. Mas, e aqui, tudo que a gente está falando é de sociedade, entendeu? Então, eu ainda vejo que a nossa sociedade está doente. Sim. Mas estamos para um caminho para se curar. Eu acho que tem o Kent Beck, né? Que eu sou péssimo com nomes, tá? Se eu errar nomes aqui, vocês me corrijam aí, fiquem à vontade de me corrigir. O Kent Beck, que é o cara lá do Extreme Programming, e o Matt Fowler, que é um arquiteto aí de software famosíssimo, tem um papo deles recente no Twitter. São duas referências para quem trabalha com desenvolvimento de software, né? O Kent Beck dizendo que ele relutou muito em usar o ChatGPT. E aí, em um determinado momento, ele brigando com ele mesmo, ele foi usar, e aí ele entendeu por que ele estava relutando muito, assim, a coisa da autoconsciência, né? E ele trouxe que ele descobriu que o ChatGPT resolvia 90% das coisas que ele era pago para resolver. Fala dele lá. Uma tradução livre minha aqui. E aí ele comenta, e aí o Martin, e ele fala assim, mas potencializou 1000 vezes os outros 10%. Então, ele se descobriu num outro lugar, ele descobriu um outro lugar, assim, potencializou 10% dele e matou 90% dele. E aí o Martin Fowler vem e comenta, fala assim, bacana, toda boa ferramenta deveria fazer isso, né? Então, eu achei esse diálogo muito, eu até tirei print, postei em alguns lugares, eu achei esse diálogo no Twitter, aconteceu aí recentemente, faz uma semana, qualquer coisa assim, eu achei esse diálogo muito bacana. Eu acho que é esse momento de autoconsciência dele e descobrindo novos potenciais a partir daquele lugar, né? Lean, separação, homem-máquina, né? Separação do homem-máquina.
a máquina está aqui para nos servir e não o contrário, né? E se não tomar cuidado, a gente vai acabar servindo a máquina. Aline! Eu queria só, assim, nessa jornada, né, de autoconhecimento e utilizando a teoria U, o pensamento sistêmico, né, que são livros bem densos, bem pesados, assim, é algo bem complexo, né, acompanhar e tudo, e a jornada sozinha é muito mais difícil, né? Então, eu acho que seria muito interessante criar comunidades, sabe? Comunidades que você consiga ter esses assuntos abordados, né? Onde você possa ter trocas, né? Onde você possa ter esses momentos como vocês estão promovendo e uma comunidade de forma assíncrona, porque não é uma coisa, como eu falei anteriormente, né? Não é uma coisa que a gente vai tirar uma certificação, entende? É uma coisa que a gente vai acompanhar o mercado, a gente vai acompanhar essa evolução que a gente essa transformação, na verdade, que a gente está tendo, né? Legal. Então, Acho que sim. De pensamento sistêmico, tem um trabalho aí do Alisson Vale, que ele fez sim, acompanhando. isso lá no Acompanhei I. o curso dele, né? Mas, assim, uma comunidade estruturada, onde a gente possa realmente trocar sobre esses assuntos, porque não é um evento, né, que a gente vai conseguir captar, né? É muita coisa que envolve, né? E são muitas mudanças, né? São. Eu vejo coisas mais, assim, o Gonzaga comentou aí de um grupo de estudo, né, que foi ler o livro A Teoria U junto. Eu acho que o Alisson Vale fez um trabalho aí dentro do I lá, que é um programa dele, falando disso também. Eu acho que talvez não tenha uma coisa perene, assim, né? Acho que tem coisas mais pontuais, dá uma estudada, resolve algum problema e depois a vida que segue. E Aline, ajude a criar, né? Ajude a promover essa comunidade aí. Vai ser um prazer fazer parte aí. Fala, Gonzaga. Eu fiquei esse Anderson na frente. Quem que é Anderson? Meu Pois Deus, é, rapaz, isso Gonzaga. aí, essa coisa do Google, nem eu me reconheço quando eu... Sobre as comunidades, Aline, elas existem, tá? E existem no mundo inteiro. O Otto Charme, ele vem, né? Justamente essa vinda dele agora para o Uruguai foi justamente com o intuito de fortalecer cada vez mais as iniciativas globais, tá bom? A Mara, da FIAP, Mara Rocha, se eu não me engano, o sobrenome dela, né? Ela viaja bastante pelo mundo para conhecer aplicações de transformações sociais utilizando teoria U. Ela estava agora na Índia, em dezembro. Ela ficou em algumas comunidades de jornadas de aprendizagem, justamente vendo, né, como algumas sociedades estão aplicando a teoria U para a transformação social. Então, esse grupo que eu comentei, né, que eu participo ali, que eu fui convidado, tem muitas pessoas, tá, que escrevem artigos extensos, fazem parte de grupo de trabalho do Otto Charme. Então, você tem várias coisas por aí acontecendo, né? São mais de 20 anos que a teoria U foi criada, então são 20 anos de aplicabilidade dela em vários contextos, né? E complementando, Gonzaga, o próprio site do Presence, que é a empresa, né, do Otto Scharmer ali, tem laboratórios que vai fazer você criar grupos, né? Vai fortalecer com que você se conecte com pessoas. É um movimento que agora eu quero fazer, eu quero entrar nesses laboratórios e mesmo online fazendo ali os cursos para me aprofundar. Legal. Aí eu quero aproveitar esse gancho aí, então, e falar de prática. Vamos olhar para um lugar prático aqui agora. A Mayra, você já comentou comigo que você começou a estudar, agora você foi fazer a imersão. Fala para mim um pouquinho dessa imersão. Como é que foi isso? Quem tiver interessado em fazer essa imersão, para onde ele vai? Como é que ele procura? Me fala um pouquinho de como é que foi essa jornada.
Se vale inveja boa, eu fiquei com inveja boa aqui. A hora que você falou que você ia, eu falei, pô, também queria ir. Então, me conte. Vão ser 3 módulos. Anualmente vai ocorrer essa imersão. Então, no próximo ano, se eu quiser participar, eu vou ter um módulo a mais e as pessoas podem ir para fazer esse módulo que eu fiz esse ano, entendeu? Então, vai ter uma frequência durante 3 anos dentro da América Latina. Então, vão ser lugares diferentes. Tinham pessoas de toda a América Latina, isso foi riquíssimo, tá? Eu vejo que foi um desafio ainda maior, porque teve tradução, né, para português, espanhol, aí tinham algumas pessoas, e aí o próprio Otto que fala inglês, então eu vejo que isso trouxe um desafio maior para o processo, né, para aquele encontro de 180 pessoas, tá? Então, foi em um hotel afastado, né, do Uruguai. Tem um nome lá, é uma cidade também turística, esqueci agora o nome. Punta Balena, Punta del Este? Não é litoral, é mais tipo para serra, mas é bem conhecido, onde tem vinhedo e tal. Só que agora não me vem em mente. Mas e ali, durante todos os dias, a gente ia passando por cada uma das etapas do U, né? Então, a gente foi passando cada uma, fazendo várias vivências. E, para mim, assim, uma coisa que foi enriquecedora, eles convidaram pessoas de povos originários, assim, ó. Teve empresas que patrocinaram, e aí tiveram pessoas de projetos sociais de toda a América Latina que tipo, ganharam bolsa, né, para ir. Então, isso foi ainda mais enriquecedor, porque é um programa caro, entendeu? E, infelizmente, não é todo mundo que pode ir. Então, mais pessoas conseguiram ir por esse meio, sabe? Então, isso foi muito bom. E o quanto... E aí, volta o que o Gonzaga falou, né? De ter essa consciência, né? Como que eu posso ter diversidade? Como que eu posso trazer pessoas que vão ser líderes na sua comunidade, certo? Mas que não poderiam vir, porque não tem recurso, né, financeiro. Então houve essa possibilidade, isso eu achei fantástico, assim, milhões de corações. E aí, como das 180 pessoas, né, muitas pessoas ali de várias frentes, e tinha um grupo da Colômbia, onde nós fizemos uma prática ali, que é o mapa 4D, encenando uma situação que eles trouxeram do grupo da Colômbia, que foi assim, lembra um pouco, tá, de constelação, não é a mesma coisa, mas lembra ali um pouco, e aí o quanto que a gente se conectou aos papéis e representou aquela situação, né? E todo mundo, assim, se conectou demais. Foram experiências, então, quando a gente fala de uma imersão, e aí você tem imersões de diversos assuntos, onde você... é diferente do que um curso, né? Você vai ali, passou 4 horas, 5 horas, foi embora. A imersão, você passa um dia inteiro, você passa, normalmente entra numa sexta, sai num domingo. Já fiz várias imersões, de PNL, de dança circular, já fiz várias imersões. Então, é a minha jornada do meu autoconhecimento, eu amo, né? Fiz uma imersão também de yoga, no ano novo, passei cantando mantra, fazendo yoga, e assim, são formas de a gente se conectar. Então, são coisas que eu já gosto, né? Então, me alimenta também. Então, mas, então, a ideia de imersão é isso. Você chega e a gente ficou ali deu quase 5 dias, né? Levantando, tendo toda uma programação, onde cada dia a gente foi passando por partes ali, né, de sentir, né, de começar para chegar na presença e co-criar. E aí, usando técnicas, e aí eu voltando no que eu estava falando, que eles convidaram povos originários, e nós teve momentos com cerimônias. Para mim, isso foi muito especial. Por quê? Porque meu pai, a família, né, do meu pai, que eu não tive nenhum acesso, assim, essa parte da família, são indígenas. Então, eu sou uma mistura da minha mãe,
que vem do povo italiano, né? Meus pais se conheceram em São Paulo, meu pai da Bahia, e que vem de minha bisavó, que eu não conheço, é índio, né? Viveu e eu não tenho, não é uma coisa conectada, né? E para mim isso foi muito rico ali, ter esses povos originários e ter esse momento com essas cerimônias. Para mim foi uma conexão mais profunda ainda, sabe? Mayra, Oi. deixa eu perguntar, os povos originários estavam lá, eles levaram algum tipo de medicina da floresta? Então, as cerimônias, tiveram cerimônias, onde Não acredito. eles foram fazendo conexões com os elementos da natureza. Que legal. Então, foi riquíssimo, foi Eu lindo. quero. Teve a cerimônia de cura, teve vários momentos. Fizeram entendeu? temazcal? Oi? Não. Fizeram temazcal? Não. Não, mas foi fantástico, assim, várias coisas que foram acontecendo durante o processo, sabe? Então, para mim, isso foi riquíssimo de sentir, até eu falei assim em vários momentos, nossa, meus ancestrais devem estar assim, ó, felizes, né, do quanto eu me conectei ali em relação aos povos originários. Então, assim, e aí eu vejo como engraçado de irônico um pouco, né? O Otto Scharmer fala, ele é ateu. Mas, gente, eu nunca vi uma pessoa tão conectada, espiritualizada, né? Então, a gente também desconectar isso de uma religião, porque ali o que eu senti foi o religare. Para mim, essa sensação de estar com as pessoas, de estar fazendo movimento dentro da natureza, sabe, até a Alessandra comentou do Murilo Gun, ele estava lá, estava com a esposa, ele estava lá. E então, assim, e aí ele também vem trabalhando, tem um programa dele que é Ponto Cego, se conecta muito, até o Gonzaga já falou disso, do ponto cego, da gente não estar enxergando pontos, né? E até mesmo no ambiente, na gente, enfim. E aí esses pontos cegos também são um pouco do ego. Então tiveram vários momentos, e outra coisa que foi interessante, ao final de cada dia, a gente tinha um grupo, que esse grupo era para falar sobre como foi o dia para você. Então, é um grupo que, nesses 5 dias, a gente se encontrava no final do dia. Então, assim, a todo instante, o quanto nós tivemos realmente conversas significativas, profundas, de conexão, né, realmente de criar um ambiente propício para ser quem é, sabe? Então foi maravilhoso. Foi muito bacana. Muito bom, muito bom. Você fez uma imersão também, né, Anderson, na FIAP, não foi? Eu não sei, foi com o Otto? Na verdade, foi uma parte desse masterclass que a Mayra participou, né? E algumas universidades na América Latina fizeram uma parceria, e esse workshop, que foi uma tarde, uma parte da tarde, uma parte da noite, foi transmitido ao vivo. Então, a Mayra estava no Uruguai, eu na FIAP, na Paulista, eu estou aqui em Santa Catarina, né, em Blumenau, então eu fiz um voo para São Paulo só para assistir a apresentação do Otto. Eu já tinha assistido a apresentação dele pelo Presence, né, ele dando aula diretamente lá do MIT, e é um pouco disso que ela está trazendo, sabe? Fizemos exercícios também, né, da visão 4D, você simular, né, algumas situações utilizando objetos, fazer verificações e comentários sobre diversos pontos de vista a respeito daquele contexto. Eu também gosto muito dessas coisas porque não são práticas usuais, né? E nos permite desenvolver uma percepção diferente do convencional, sabe? E realmente, assim, eu percebo que faz muito sentido. Tem muita coisa, sabe, que infelizmente a gente, através de tudo que a gente viveu até agora, nos limita. Então a gente está muito condicionado a encontrar resposta, receita pronta, e ali, através das ferramentas,
do desenvolvimento daquele processo, você começa a ter percepções e promove diálogos, né, integrativos, né? Uhum. É muito, muito interessante Legal. de verdade. Quero pegar esse gancho aí, Anderson, Gonzaga, eu quero pegar esse gancho aí, que é um ponto que eu estava conversando com a Mayra antes da gente começar o Conversa Significativa aqui, como é que eu coloco isso na prática? Como é que eu levo isso para o meu dia a dia? E aí eu queria trazer um foco aqui até para dentro das empresas, assim, como é que eu aplico isso dentro da empresa que eu estou trabalhando, seja numa função de gestor, numa função de um agile coach, enfim, como é que eu posso levar isso para o dia a dia das empresas, como é que eu posso ajudar ali a empresa, como é que eu posso ajudar fazer as coisas acontecerem com esse olhar, queria ouvir um pouquinho, Mayra, você já comentou comigo que você está colocando isso, você está, né, ali encaixando os quebra-cabeças, mas você já visualizou coisas que se conectam e conversam, né? Eu conectei com diversas frentes que eu atuo, né? Então, igual eu posso levar para dentro de uma facilitação, numa abertura, ou no meio, em atividades para fazer as pessoas, isso que o Gonzaga trouxe, né? A gente consegue acessar campos que normalmente a gente no automático não acessa. Então, a gente pode potencializar todas as nossas capacidades acessando esses campos que no dia a dia não estão sendo acessados porque a gente não parou, né? Não parou para respirar, não parou para refletir. E uma prática simples ali, que todo momento a gente exercitou, é trazer consciência para o momento presente. Então, aqui, no início dessa conversa, a gente poderia ter respirado fundo, ter refletido como a gente está chegando, sabe? Como que a gente está chegando para esse encontro, qual é a nossa intenção para esse encontro, cada um chegou com uma intenção diferente. Vamos conversar sobre essa intenção, sabe? Então, são coisas simples, claro que tem coisas muito mais profundas, mas que já podem começar a trazer uma mudança de como as pessoas se relacionam. Igual isso de entrar numa reunião e já... gente, então, eu vim trazer aqui a agenda... Mas, pessoal, como que vocês estão chegando? E aí eu comecei a perceber de coisas que, sem querer, eu já fiz em alguns encontros e que foi super bacana, sabe? Um exemplo de eu ter feito um check-in, né? Que é check-in em uma palavra, como que você está chegando para esse encontro. E as pessoas trouxeram ali, nossa, eu estou cansada, nossa, eu acabei de sair de uma reunião. Falei, gente, então, dá uma parada. Pus uma música, fiz uma meditação guiada. Para as pessoas, olha a presença, né? Estarem presentes, que você entra já atropelada, como que você está? Você vai estar focado? Você vai estar focada? Sabe? Então, você vê assim, realmente como nós estamos nesse momento, né? Então, já começar a pensar diferente, assim, pensar que as pessoas podem não estar bem, igual... onde que eu estava? Gente... E você estava falando eu... Em algum momento, eu acho que ou em algum workshop in company ou numa mentoria, alguém trouxe assim, as pessoas não estão, acho que foi no treinamento, as pessoas não estão mais nas cerimônias compartilhando ali. Gente, está acontecendo alguma coisa? O que você está fazendo de diferente para mudar essa situação, sabe? Então é começar também a observar esses detalhes que estão ali no dia a dia, que muitas vezes a gente está no automático e não está percebendo, ou quando percebe, já está extrapolando. Tá? Tem várias outras práticas, mas aqui... Legal. Você sabe que, então, é engraçado, né, como as coisas se cruzam, né? Uma pergunta que eu faço sempre no começo dos meus workshops é: por que você está aqui? Eu gosto de, quando a pessoa vai se apresentar, ela me falar qual é o problema que ela resolve no dia a dia. Eu não quero saber seu cargo, não quero saber
seu título aí dentro, eu quero saber que problema que você resolve. E é engraçado que eu já vi executivos se atrapalhando em responder essa pergunta, qual problema você resolve. E aí a segunda é por que você está aqui? E aí eu já ouvi coisas do tipo, eu estou aqui porque meu chefe mandou, não vejo valor em estar aqui, já fiz um monte de coisa do gênero, não vejo valor, não consigo visualizar valor, né? E é muito engraçado neste lugar, porque a conversa que eu levo sempre o que poderia ser diferente aqui? Que problema que você tem no dia a dia que faria com que a experiência sua aqui fosse diferente, né? E aí você reconecta as coisas de um outro lugar, né? É engraçado essa fala que você trouxe toda. Eu não sei se eu não fiz o treinamento, não sei se eu tô certo ou não, mas é engraçado como as coisas se conectam, né? Aline, diga, Aline. Eu vou contar uma história rápida, que é sobre como a gente está acostumado a querer vender, né? Vamos lá. Pensamento sistêmico, a gente vende, né? Teoria U, a gente vende. E é vender no sentido de vender, certo? Como a gente já tinha falado anteriormente, essa ciência, né? Ela é uma ciência humana, né? E essa ciência humana diz respeito às relações humanas. Isso é muito diferente do que a gente já vem praticando no mercado, né? Então, esse desenvolvimento, ele é muito pessoal, só é coletivo, né? Quando você aplica na sua postura em relação a um problema, a uma problemática. Quando você tem uma problemática numa organização, né? A forma com que você lida com ele é que você vai perceber algumas pessoas que têm esse desenvolvimento de visão sistêmica, tá? De se comportar em relação a um problema. Então, Legal. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Se for para vender alguma coisa, vai ser desenvolvimento, autodesenvolvimento, né? Autogestão, né? É disso que a tecnologia social ela preconiza, né? Que você faça esse músculo funcionar, né? Mas vai muito depender de quem está querendo buscar, entende? Não dá para, não é safe, entendeu? Não é Kanban. É isso que eu quero dizer. O Anderson trouxe uma fala dele sobre um post do Alisson Vale sobre teoria U, que ele falou que... me ajuda aí, Anderson, a sua fala lá, o texto certinho que você colocou, mas eu acho que conecta com a fala da Aline. Aí você já aproveita e você levantou a mão, você já fala que você trouxe lá que o agente transformador ali, né? Como é que ele impacta, como é que ele é impactado, e quais são as intenções desse agente, quais são as intenções das pessoas que estão ali, né? Você fez um comentário no post lá que eu acho que conecta com isso tudo. O Otto Scharme, ele traz algumas provocações muito interessantes, né? Primeiro, ele fala o seguinte: a qualidade de uma intervenção depende da condição interna do interventor, né? Isso é muito profundo também, né? Porque justamente você precisa se libertar de algumas coisas, de alguns vieses, antes de querer, né, promover alguma mudança. Então, aí nesse sentido eu contribuí ali colocando, né, que sim, né, você impacta a mudança e é impactado por ela, né? Você está a todo momento participando desse processo, né, de influenciar e ser influenciado, né? E aí o comentário que eu queria fazer aqui é a respeito de como levar isso para a prática e promover essas reflexões, né? Leandro compartilhou algumas, a Mayra também, e o próprio Otto ele faz uma no livro da Teoria U que eu gosto, e eu uso isso também nas minhas apresentações, nas minhas aulas, né? Que por que coletivamente geramos resultados que ninguém quer? Cara, e é engraçado, porque você vai para dentro de organizações, você vê brigas, né, disputas,
E você vê as pessoas colocando, né, que não precisamos, né, de uma coesão, trabalhar através de um mesmo propósito, mas na hora de fazer isso acontecer, você vê muito as pessoas olhando primeiro para si, ao invés de olhar para o todo, né? Ela primeiro precisa se salvar, antes de querer salvar todo mundo, né? Só que isso é um ledo engano, né? Quando você olha para o todo, você, de certa forma, acaba se impactando por isso, né? Você, de alguma forma, está contribuindo para o seu bem-estar também. Tem Né? uma fala, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem uma fala, agora me foge quem que é, eu não sei se é do Peter Senge, eu não sei de quem que é, mas fala que todo sistema produz exatamente o resultado pelo qual ele foi desenhado para produzir, né? Então, se você está num lugar que o resultado não está bacana, você precisa olhar para esse sistema, porque ele está simplesmente produzindo o resultado pelo qual ele se moldou ali para produzir, né? Então... Exatamente. E aí, né, esse assunto acaba transcendendo, né, extrapolando para outras coisas. A gente vê muito que estrutura influencia demais o comportamento, né? E a forma como as organizações estão desenhadas e as regras são construídas é que vai produzir esses resultados, né? E aí eu pergunto, né, quem está olhando para tudo? Não tem ninguém. Que conecta com a fala da Mayra lá no começo, que ela falou, né? A empresa nada mais é do que um recorte de uma sociedade na qual ela está inserida, né? Então, isso tudo são reflexos de como é que esses sistemas todos estão desenhados. E aí, olha que viagem, né? E aí esse assunto se conecta com vários outros assuntos bem interessantes de se explorar, né? Como, por exemplo, autopoiesis, que é um conceito, né, de Humberto Maturana, que foi um biólogo chileno, que fala muito disso, de acoplamento estrutural, né? Acoplamento estrutural é justamente você perceber coerência e correspondência. Eu me conecto num ambiente onde eu percebo que há um acoplamento de estrutura, de valores, de princípios, de crenças, né? E a partir disso a gente trabalha para promover um determinado propósito. Se eu chego num lugar que eu não percebo essa coerência, né, essa correspondência, coerência interna em fazer o que se propõe, correspondendo às necessidades de um ambiente, de um ecossistema que está consumindo o teu produto e o teu serviço. Né? Então, eu acho que o nosso desafio é esse, sabe? É promover o desenvolvimento de uma coerência que esteja em correspondência com as necessidades externas. Trazendo aqui no material, né, do Otto, ele traz essa fala, não é dele, é Carleville, tá? Mas aí ele trabalha muito em cima disso, assim, e eu acho interessante, vou trazer aqui para vocês, ó. Não se pode entender um sistema a menos que você mude ele. Então, você começa realmente a entender. Não se pode mudar esse sistema a menos que você transforme a consciência. Então, isso que vocês estão falando, né? No momento que a gente tem um sistema que ele de certa maneira, a gente traz para dentro das organizações, é todo um reflexo de uma cultura que a gente... Está todo mundo levando uma bagagem e fixando aquilo, né? Enfim, então, transformar a consciência. Aí o terceiro, não se pode transformar a consciência a menos que se haja, né? Que tenha ali, que a gente realmente veja esse sistema, enxergue ele. Aí aqui eu lembro muito da ideia do iceberg, né? Que muita gente a gente só está vendo a ponta do iceberg, que se perceba e que se volte a si mesmo. Na ideia... É o quarto item, mas aqui a intenção de a gente não é só olhar e culpar, mas é olhar e o quanto que a gente pode estar fixando ou firmando ou piorando aquele sistema, né? Quando a gente olha para si e fala, nossa, mas nele tem muito de mim. Nossa, ou aquilo que me ofende, eu replico, sabe? Aquela coisa de ver a ressonância. E aí não se pode liderar uma transformação nos sistemas, a menos que se perceba e
Presencie e presencie o à futuro à medida que ele vai medida que ele emergindo. emerge, tá? É. Então, realmente que as coisas vão acontecer e você precisa propiciar para que isso aconteça, né? Para que tenha um ambiente favorável, para que as pessoas, igual, gente, um líder, uma líder que só quer ouvir o que realmente quer ouvir é ruim. Você tem que ouvir coisas que as pessoas querem te contestar, querem te. Isso é bom, né? Então, é uma provocação para a gente. Poxa, se todo mundo estava falando o que eu quero ouvir, tem algum problema. A gente tem que começar a perceber essas pulguinhas atrás da orelha. É. Eu tenho um cliente que ele fala que ele me paga para eu ser chato com ele, qualquer coisa assim, a fala dele lá. Eu acho muito engraçado, mas ele traz. Se você vier aqui só para concordar comigo, eu estou jogando dinheiro fora, né? Você precisa discordar, assim. Ele traz um pouco esse olhar, assim, eu acho muito, muito bacana. E ele faz isso na frente de outros. Eu acho que ele tenta assim, promover que as pessoas que estão abaixo dele ali o incomodem também. No lugar certo, na hora certa, da forma certa, mas que o incomodem também, né? Tem uma coisa de pensamento sistêmico que fala que, eu não vou lembrar da frase bonitinha, mas que se o sistema está muito redondinho funcionando, provavelmente a gente não está vendo o sistema. Tem que ter alguma coisa ali, alguma engrenagem solta ali para que a gente consiga perceber o sistema ali, né? É muito engraçado como está conectando com a ideia de pensamento sistêmico aqui. Aline, Desculpa, vai. É super rápido, Gonzaga. A gente entrou, eu trabalho com consultoria, entramos no cliente, ficamos lá 3 meses. Não, eu quero uma transformação, a gente precisa fazer uma transformação digital, ok. E aí a gente começou a fazer o famoso assessment, né? Mas é super importante. No final, a gente começou a pontuar as relações entre as áreas, né? E os perfis dessas áreas, quais seriam as problemáticas que surgiam, né? Enfim, a gente não conseguiu fechar a transformação digital, porque o executivo disse, não, isso aqui eu não quero mexer. Aí questionamos, né? Transformação digital, a empresa precisa se responder a problemáticas que a gente está levantando aqui. Essas problemáticas não surgiram da consultoria, surgiram da sua própria organização, né? Enfim, então a gente não continuou com o trabalho lá. Então, assim, é muito do que a fala aqui que foi colocada. Até que ponto a transformação digital, até que ponto a empresa que contrata uma consultoria quer fazer a transformação digital, né? Está disposta realmente a ouvir, né? E eu acho que é esse o gap, Leandro, que aí, no caso, se pode vender, entre aspas, né? O pensamento sistêmico, a teoria U, enfim, esse processo, que é justamente esse músculo de pensar e ter uma visão sistêmica, de saber ouvir, tá? Mas isso é comportamental, né? Os executivos precisam ter isso, entendeu? Eu gosto muito de 2 falas em relação ao que você trouxe. Eu concordo com o que você falou, já vivi isso. A Mayra colocou aqui no chat que ela já viveu isso também. Eu acho que tem 2 coisas que me vêm à cabeça aí, que uma delas é as pessoas não têm medo de mudança, mas elas têm medo do que elas vão perder com a mudança, né? Identificar nessa liderança o que eles estão acreditando que eles vão perder e trabalhar isso não é fácil. E aí uma segunda coisa é que tem uma fala que traz, e eu já tive discussões assim, eu tive uma conversa com o Gino Terentin, não sei quem conhece o Gino Terentin, eu tive uma conversa com ele no WhatsApp, que ele já falou umas 2 vezes em público, assim, que essa conversa nossa tinha que ter virado, a gente tinha que ter gravado isso, tinha que ter sido um papo gravado e estar em algum lugar, assim, que a gente estava falando de inovação, quando que eu inovei ou não, né? Eu começo a fala falando que inovação só acontece quando você emite nota fiscal. E aí ele tinha um ponto completamente oposto, e ele trouxe muita coisa da universidade, da academia, não é porque não emitiu nota fiscal que você não criou algo novo e tudo mais. E recentemente eu ouvi uma coisa sobre inovação, sobre mudança, que tinha menos a ver com tecnologia e tinha muito mais a ver com mudança de hábitos, né? E aí tinha toda uma fala sobre mudança de hábitos, como é que a gente muda o hábito das pessoas, como é que a gente trabalha os hábitos, e da mudança de hábitos vem as inovações e coisa e tal. E aí ele pegou muito o Netflix para falar a capacidade que a Netflix tem
e tem tido ali desde 97 ali de se adaptar e até ajudar a criar novos hábitos e coisa e tal, né? Então, viajei um pouquinho nisso tudo aí, Aline, mas é que essas coisas vieram borbulhando na minha cabeça, aqui na minha cabeça. O Gino, ele está com um curso chamado Behavior, né? Não sei se vocês... Isso. Ele eu estou fazendo de forma síncrona e é free, tá? O Behavior dele. Maravilhoso. Ele conseguiu sintetizar. A fala dele, ele traz pensamento sistêmico, mas ele não utiliza pensamento sistêmico. Ele utiliza viés, ele utiliza os termos todos, né, do pensamento sistêmico, mas de uma forma super leve. Então, assim, eu sou fã de carteirinha do Gino em relação a isso, sabe? Eu acredito muito na transformação por meio, sim, das pessoas e dos comportamentos. Então, um dos meus cases ali no grupo Zap foi isso. Eu entrei como Agile Coach, eu não foquei em framework. Eu foquei em criar um ambiente de confiança. Eu foquei em realmente ter uma transformação ali, né, onde a gente gerar inovação, e gerar... Nossa, foi muito, muito bacana, tá? E eu vejo que aqui é o quanto que quando a gente tem sociedades onde as pessoas realmente têm um autoconhecimento, é que a gente não está falando, gente, de conhecimento de faculdade, de certificado, né? Então, isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, tá? Que aonde eu estiver, com quem eu estiver, com qualquer pessoa, eu sei que eu posso aprender. Qualquer pessoa. Seja a pessoa que limpa a rua, a pessoa que vem na minha casa, a pessoa aonde que eu cruzo, eu posso aprender, tá? Então, e aí é muito louco, porque uma vez eu fui fazer um curso que eu fiquei, eu acho que uma manhã toda, brigando com a minha mente, e eu falei, Mayra, cadê o ditado que você falou que aprende com todo mundo? Você vai aprender alguma coisa aqui, tá? E aí as couraças, né? O quanto que a gente, nessa hora, tem que ter essa consciência, né? Então, todo o processo da teoria U, eu vejo que é transformacional, de trazer uma sociedade onde as pessoas vão se sentir abertas a conversar, a ter conversas ali que realmente vão resolver um problema, igual ele trouxe uma situação da própria Colômbia, que o Otto Scharmer fez toda a articulação, ele foi um facilitador de um problema territorial que estava ocorrendo com político, né? Então ele faz muitos movimentos sociais, usando ali a teoria U, e ele falou que a forma como finalizou, as pessoas se abraçando, se sentindo acolhidas e que realmente resolveram o seu problema, né? Então, só que para isso a gente precisa se despir, né? Então, despir do ego, despir das situações. Eu só quero passar aqui, a gente falou várias vezes do U, cada uma das etapas do U, tudo bem? Só para quem estiver ouvindo, né, vendo. Então, aqui é falando do U, né, o U do eco, né, onde vai gerar conexão, cocriação. Então, a gente tem ali no U, começando né, fazendo esse movimento, que até é uma setinha, certo? Esse U, que é ali de ver, né, de começar a enxergar, né, até mesmo aquela coisa de ver o sistema, depois de empatizar, perceber, para daí, quando chega ali no meio do U, que é essa presença, né, estarmos realmente presentes, né? Até tinha uma turma participando do encontro, mulheres que faziam parte daquela comunidade da Luísa Trajano, e elas trouxeram uma fala muito grande, assim, né, a Luísa Trajano está envolvida em vários projetos, em várias ações, tal, mas aonde ela está presente. Olha o nível, né, quando a gente realmente está presente em algo, a gente fica mais focado, entra no estado de flow, você vê que a gente perde a noção do tempo, que a gente realmente está ali. E isso faz com que também a gente se torne produtivos, produtivas. A gente fica feliz, né?
sendo produtivo, enfim. Então, presença, aí vai subindo, aonde cristaliza um pensamento, cristaliza, pode ser um desejo ali, né, o que se quer criar, e aí entra numa prototipação e no cocriar, tá? Então, esse é todo esse movimento do isso só acontece, que é o que eu falei anteriormente, com mente aberta, coração aberto e vontade aberta. Então, como que a gente cria um ambiente para que as pessoas tenham uma mente aberta, tenham um coração aberto e uma vontade aberta, né? Então, nos meus processos de facilitação, eu faço com que isso aconteça, de certa maneira. Então, aqui trazendo aquela sua pergunta inicial da relação que eu fui encontrando com o meu trabalho, que quando eu estou ali, eu faço processos, né, facilitações, seja de Pro-Discovery, entrada ali, ou ajuda chegar no Pro-Delivery, processo onde vão ter pessoas de vários níveis, até mesmo alinhamento estratégico, de criar um ambiente favorável, né? Eu fui facilitar um processo estratégico, onde a alta liderança da empresa começou a falar assim, ó, não, muda isso, ó, tira essa ferramenta, ó, tira isso aqui. Aí tem uma hora que eu falei assim, bom, eu não garanto mais o resultado, agora a garantia fica na sua mão. Aí a alta liderança, calma aí. Eu falei assim, amigo, não sei por que você me contratou, você está mudando toda a técnica que eu criei. Você nunca vivenciou isso. Está querendo tirar. Falei, deixa comigo, a gente vai fazer o negócio acontecer. Aí, nessa hora, realmente largou, porque facilitar um processo onde as pessoas estão querendo ter controle de uma coisa que você está ali para guiar e não existe um controle, porque as pessoas estão cocriando juntas, né? Então, eu vivencio muito isso no processo de facilitação, porque é orgânico, muitas coisas podem acontecer, e vai depender como as pessoas estão, que ambiente estão. Então, o principal trabalho da pessoa facilitadora é esse pré-facilitação, de entender o ambiente, de entender como estão as pessoas, para preparar a agenda melhor ali, né, para as pessoas. Mas sempre sendo flexível. Muito bom. Nossa, eu estou saindo de uma gripe, perdão, gente, está me dando umas crises de tosse aqui. Maravilha. Ó, a gente já estourou o nosso horário. Se a gente estourou o nosso horário, assim, que a conversa foi boa, né? A gente não viu aí o horário passar. Queria agradecer muito quem estava aqui, quem participou. Estou fazendo um post rapidinho aqui no LinkedIn. Queria conseguir colocar o post no ar aqui, passar o link para vocês. Eu acho que é um lugar legal ali da gente colocar um ali, participei e coisa e tal, para a gente poder fazer network e continuar essas conversas aqui. Mayra e Gonzaga, eu queria que vocês finalizassem para mim, em uma frase, 2 frases, assim, como é que foi esse bate-papo, assim? O que trouxe esse bate-papo hoje, que vocês gostariam aí de comentar, assim, algum insight a mais? Comentem para mim, por favor. Bom, eu queria trazer aqui um ponto que está logo no início do livro da Teoria U, né? Na hora que o Otto está na escola e ele recebe um telefonema e ele pega um táxi e vai para casa para ver o que aconteceu, porque a família ligou para a escola pedindo para ele ir para casa correndo. Chegou lá, ele descobriu que a fazenda que a família morava tinha pego fogo, né? Tava pegando fogo naquele momento, ele ficou olhando aquilo e ele conta, né, que ele sente o chão, né, se abrir, a história de muitos e muitos anos da família sendo, né, queimada. E logo depois ele recebe o avô, né? Então o avô dele chega, encontra com ele ali, pega na mão dele, olha para ele, vê ele totalmente desolado e fala para ele, né, em alemão, né? E diz para ele: mantenha a cabeça erguida, meu rapaz, olha para frente, né? Eu acho que
é muito importante isso, sabe? Essa conversa aqui, ela é importante porque ela faz a gente, às vezes, desarmar, né, algumas coisas que a gente está muito condicionado, está muito acelerado, trata de forma muito corriqueira, muito sempre foi assim, vai continuar sendo assim, como se... E não, as coisas são muito sensíveis, nós somos muito sensíveis e não temos consciência disso, né? E eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, porque é só assim que a gente consegue fazer um bom trabalho, né? Enxergando o todo, respeitando todos num ambiente, sendo, né, inclusivos, acolhendo e permitindo que as pessoas promovam diálogos dentro de níveis de consciência equivalentes, né? Eu acho que é esse o desafio nosso, sabe? Trabalhar os níveis de consciência de forma coletiva. Então, agradeço meus queridos amigos aqui, Leandro e Mayra, né, por promover esse bate-papo e de estar aqui com vocês, contribuindo um pouquinho aí com meus 5%. Eu que agradeço, Gonzaga. A ideia do Conversas Significativas é isso, é uma conversa que seja significativa. Então, alcancei o meu objetivo aqui hoje. Mayra, fecha para a gente, então. Para mim é um reforço, né? Eu aprendo muito quando eu compartilho. Eu falo, né, tem uma frase que é: tudo que é compartilhado é aperfeiçoado, né? Então, a importância da gente compartilhar, passar para frente. E trazendo até essa questão do que o Gonzaga trouxe na história que tem no livro, que ele traz que nós, seres humanos, nós temos dois lados, né? Esse lado do passado e esse lado do futuro que emerge. E aí ele traz que o nosso eu do passado é o eu minúsculo, o nosso eu do futuro é o eu maiúsculo. Mas que nós precisamos encontrar esse equilíbrio desses dois lados, porque a gente tem coisas valiosas do passado para trazer, mas a gente precisa estar aberto. E muitas vezes esse dar esse passo naquilo que a gente desconhece, muitas vezes a gente dá aquela travada, né? Então, realmente, e aí esse olhar para frente que ele traz, né? Até do avô, o quanto que ele teve de consciência naquele momento, de perder tudo, desse passado, e olhar para o futuro que vai emergir, entendeu? E que o que eu trago que muitas vezes nós somos míopes, né? Naquela situação, o que está acontecendo com a gente. Então, a gente muitas vezes desconhece. Igual eu. Às vezes não, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, Como igual humanos somos, né? Eu me vejo uma pessoa muito melhor depois que aconteceu. Eu tenho um tumor atrás do trigêmeo que fechou a pálpebra. Eu já passei por várias cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Eu falo que eu sou mulher radiação, mas eu sou um ser muito melhor por tudo isso ter acontecido comigo, né? Então é isso, é a gente viver vendo as coisas como um aprendizado, ver as coisas como eu sou um ser melhor e dado que eu passei por isso. Senão a gente fica, vida, caos, e aí não sai desse ciclo virtuoso de negação, né? De vitimismo, de se ou rebaixar. Então, assim, a gente realmente ver esse emergir e se reconstruir. É isso, a gente se reconstrói a cada dia. A gente pode ser pessoas melhores a cada dia. Então, vamos entrar nessa caminhada juntos e juntas? E muito importante, principalmente nesse momento em que o mundo está passando por tantas transformações, essa habilidade, essa capacidade, né, que vai fazer com que a gente consiga se adaptar aí e crescer com tudo isso. Fala, Gonzaga. Eu acho que aí fica a mensagem aqui minha final, né? Diz que a Mayra trouxe. Todo mundo tem uma casa pegando fogo, né? É isso aí. E, cara, se ela não estiver pegando fogo, eu acho que você tem que colocar. Porque ordem não, literalmente, preâmbulo, ordem, obviamente, né? A provocação é que ordem, né, é preâmbulo de morte, né? A vida é movimento, vida é fluxo, vida é mudança o tempo todo. E, enfim, né, a gente tem que estar aberto a isso tudo, né, e aprender a lidar com essas coisas.
como é que é da física lá? Todo sistema tende ao caos, né? A entropia, como é que é? Agora fugiu. Sim. Mas é isso daí. Muito bem. Coloquei um link ali, ó. Não deixa de clicar ali no link no LinkedIn. Marca lá teu nome, fala que você foi, para que vocês possamos fazer network aí, continuar essas conversas, provocar mais conversa a respeito disso tudo. Para quem está vendo online, eu vou colocar todos esses links lá. Vou colocar rapidinho aqui, ó. Pega o telefone, que eu vou colocar rapidinho aqui o QR Code novamente para o sorteio, para vocês poderem participar e ganhar aí, um convite pro Caipira Ágil. A Mayra, eu já fiquei sabendo de bastidores que você vai estar dando um treinamento, né, Mayra? Você não vai conseguir participar. Eu até me inscrevi, eu escrevi, mas eu falei, Elisson, segura aí, porque minha agenda é dinâmica. É isso daí. Mas eu acho que não sei se o Gonzaga vai estar lá. Eu vou estar lá falando um pouquinho sobre Kinevin, aí um framework para apoio à tomada de decisão. Então vai ser um prazer encontrá-los lá. Faz a inscrição, concorre ao ingresso aí, quem sabe você não participa sem custo, né? Não consegui não, Leandro. Estou tentando aqui, ele não vai... Peraí, eu ponho o link, eu vou colocar... O Gleison, diga. Caipira Ágil é presencial? Caipira Ágil vai ser presencial em Campinas, no dia 20 de maio. Tá? Que isso, gente. Não. Oi? Então, Recife não dá para ir para Campinas. Tá baratinho passagem aérea, né? Tá super. Mas quem tiver a oportunidade, eu acho que é um evento que eu acho que a comunidade tem um carinho, assim, muito grande, vai ser dentro de um espaço da Unicamp ali, então, um evento mais intimista, assim, pequenininho, 300 pessoas, é um evento muito bom para fazer network, assim, para conversar, para fazer essas trocas todas aí. Mas, Leandro, lembrando, outubro, Agile Brasil. Agile Brasil São também. Paulo, hein, São galera? Paulo, E aí, Aline, começar a juntar ponta aí para o cartão de crédito aí, para trocar por Paulo. Eu tenho uma coisa bem específica, que é o seguinte, eu acho que a pandemia ela trouxe muitas coisas negativas, mas o ponto positivo foi essa universalização da participação de todo mundo, né? Então, quando você pega e restringe a um evento presencial, você está excluindo a possibilidade de diversas pessoas estarem ali. Isso é um recorte esse é um recorte muito financeiro, né? E até regional disso, né? Então, você lima aí a diversidade da participação. Mas isso é uma no país do tamanho do Brasil, quando se fala de diversidade, trazer pauta, região norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, faz parte, as pessoas não falam dessa diferença cultural. Quando fala de diversidade, eu estou sempre brigando com isso. Tem um lado, porque eu participei já de muita organização desses eventos, Aline, tem um lado que se a gente não consegue replicar a experiência do network, do calor humano, do presencial no online. Então, a gente está sempre tendo perdas, a gente perde uma coisa ou perde outra, entende? Assim, isso. É difícil balancear isso. Posso trazer aqui, o TDC, hoje eu vejo que é o evento, assim, com experiência. Eu já participei tanto no online e no presencial, assim, é riquíssimo, é híbrido, vai ter agora em junho, em Florianópolis, presencial, mas ele é online também. E é muito bacana, muito bacana. E, na verdade, eu acho que é fora, né? Assim, aquela pessoa que mora em Portugal, aquela pessoa que mora em outro país, né? Quando você faz um evento online, como é que essa pessoa vai participar? Ela não vai pegar o avião e vai sair de Portugal para cá, entende? Você tem razão, a gente tem ganhos e perdas nos dois lugares. Trazer essa coisa do regional no país do tamanho do Brasil, quando se fala de diversidade, tem que trazer, as pessoas não trazem. Mas a gente sempre tem perda. É muito difícil fazer o que o TDC faz. Como é que chama a menina que faz o TDC? A Yara. A Yara, assim, eu já falei isso para ela. Corações. Desculpem. Porque tem diversidade, ela tem uma preocupação com acessibilidade. Isso. Olha,
É um Mas- evento que a cada mas- edição supera. Isso, chegar no nível que ela chegou não é fácil, não. Ela chegou num nível que eu acho que eu brinquei outro dia, teve um espaço lá dos palestrantes, eu fiz uma palestra lá, ela abriu um espaço para os palestrantes, coisa e tal. Eu falei para ela, você tem um produto na mão que não é só o TDC, mas dá para vender a organização do TDC para outros eventos, né? Se apoiarem nessa estrutura que você conseguiu criar. Ela mesma já falou que essa coisa da transmissão, ela precisou montar uma equipe de transmissão. As empresas que trabalham com isso não conseguiam atender o evento dela. Assim. É muito difícil chegar no nível que o TDC chegou assim. A Yara é um feito que a Yara fez. Assim. Não, é fantástico. E aí, no início do ano, fez, além de ser híbrido, fez o presencial em 2 lugares. Cada vez eles estão se superando e trazendo mais complexidade no processo. Foi em Recife e BH ao mesmo tempo. E online, né? Online. Lugares, né? É isso daí. E o processo é fantástico, né? Eu já fui mediadora e palestrante do TDC, morrendo de medo de falhar alguma coisa e não falha, porque tem todo O apoio. E Dora, isso é muito legal. Ela consegue fazer um equilíbrio do comercial com a comunidade. Sim. Então, cria um carinho, cria realmente um elo muito forte entre... Porque não fica só é um evento comercial, ou é um evento que a comunidade promove, participa, faz com que aconteça, tem toda essa base comercial que dá essa estrutura que o Leandro trouxe, entendeu? Mas ela não deixa de ser feito pela comunidade. Eu conheço É um olhar evento, sistêmico, né? eu isso. conheço outro sobre evento isso que a gente dá tá falando, apoio. né? Desculpa. Não, imagina, a gente começou a falar junto e um atropelou o outro aqui. Eu desconheço outro evento que dá tanto apoio ao palestrante quanto o TDC. Assim, o trabalho da Yara é diferenciado. É incrível. Não é fácil chegar no lugar que ela chegou. Assim, não é simples chegar onde ela chegou. Assim, ela tem um mérito muito grande do que ela conseguiu. E eu acho que ela pode transformar isso num produto e vender, né, para outros eventos. Verdade. Para fora, aquele lugar inclusive. que ela chegou ali não é comum, não. Gente, já estouramos bastante aqui a ideia do Conversa Significativa. Que bom que a gente estourou, porque é sinal de que foi significativa realmente. Mais uma vez agradecer vocês que ficaram aqui. Se você está vendo a gravação até agora, obrigado também. Participe e interajam com a gente no próximo Conversa Significativa no presencial aqui. Gente, prazer enorme. Mayra, eu sei que você passou por uma semana difícil aí, né? Pegou um resfriado aí e tudo mais. E mesmo assim você estava aqui com a gente hoje. De coração, obrigado por ter compartilhado aí toda essa tua experiência aí. Conte comigo também aí para outras jornadas, tá bom? Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada, tchau. gente. Tchau, tchau.